Jesus nos envolvam a todos. É para nós uma grande alegria retornarmos a esta casa, onde temos grandes amigos, e falar do Evangelho. Nós, se formos dar um título, falamos das riquezas da alma, que vem baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode seguir a Deus e a Mamon. E nós nunca precisamos tanto de riquezas quanto nos dias atuais. Não por acaso nós estamos comemorando o Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio, que é a culminância do processo depressivo. Hoje a tristeza, hoje as dificuldades de ordem emocional, de ordem psíquica, graça em cada um de nós. E nós vemos que nós temos hoje uma facilidade material, nós temos os meios, nós temos conforto, nós temos o lazer, nós temos o bem-estar. E isto, por si só, como já nos ensina o Evangelho, não é o suficiente para nos dar a paz, para nos dar a alegria verdadeira. Nós precisamos de alguma coisa mais. E no correr do nosso caminho evolutivo, no desempenho das nossas atividades, dos nossos trabalhos, na presente encarnação, muitas vezes nós nos afastamos, nos esquecemos temporariamente ou não temos tempo para Deus. Ou quando nós temos tempo, nos preocupamos, nem sempre o nosso cuidado e a nossa atenção é efetiva nesse aspecto. Então, nós temos aprendido a duras penas. Disse que, no ditado popular, que nós progredimos pelo amor ou pela dor. Logicamente que a dor compreendida aí no nosso esforço de esclarecimento, de aprofundamento nas leis morais, no Evangelho, nós que somos espíritas, compuscando no Pentateuco kardeciano, das informações e dos ensinamentos que ali estão. E muitas vezes nós deixamos, nós acabamos cumprindo materialmente. Às vezes nós nos deslocamos, tomamos livros na mão, nos deslocamos à casa religiosa, mas o fazemos maquinalmente, sem que tenhamos o sentido e o significado do que aquilo tem para nós. E às vezes somos acolhidos por dificuldades, por essas tristezas, por esta falta de alguma coisa que a gente não sabe nem definir e que a doutrina e o Evangelho nos fala. Então, essas riquezas da alma, nós já sabemos que são as virtudes que nós vamos conquistando. As vicissitudes, todos nós sabemos que as temos, né? E podemos enumerá-las. Estamos no esforço de extirpá-las, de amenizá-las. E isso vamos fazendo aí, somos espíritos imortais em várias encarnações, mas cabe a nós a consciência e o esforço de desde já trabalharmos. E no momento em que nós começamos a trabalhar essas vicissitudes, nós estamos incorporando essas virtudes, trabalhando pela ascensão dessas virtudes. Pois bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o Kardec elenca algumas passagens lá, né, o do moço rico, do Zaqueu, o mal rico, a parábola dos talentos. E interessante que todas as outras três parábolas, elas são relativas à riqueza. A única que não trata efetivamente da riqueza, na riqueza é a parábola dos talentos, porque dá ênfase, embora trate de valores, trate de aquisições, a ênfase é no trabalho e é no uso. Então, nós vamos ver que o Kardec trata ali desses valores. E ele inicia, a primeira parábola que ele desfila, que ele nos traz, é a do jovem rico. Né? Que é aquele jovem que nós vamos ver, que elas estão nos evangelhos sinóticos. Os três têm, e a gente sempre pega um pedacinho de cada um, embora elas tenham algum aspecto diferente, a gente sempre tem, qualquer um de nós sabe como é que se desenvolve. É alguém, um jovem, que chega
o jovem não, alguém que achega-se a Jesus e adjetiva, traz um adjetivo de bom mestre. Ele pergunta: o que eu devo fazer, o que é necessário eu fazer para conquistar a vida eterna? E aí nós vamos ver que lá o Jesus já de pronto desarticula, desarma a ideia de bom com relação à pessoa dele, dizendo que só Deus é bom. E é muito interessante isso, né? Porque nós gostamos, é do cotidiano. Era naquela época com as pessoas importantes e é conosco ainda. A gente, por interesse, às vezes enaltece determinadas pessoas que têm importância, que têm significação, esperando o retorno desse mesmo tratamento, né? Então Jesus já corta dali, já corta, né, de pronto, a ideia de que ele fosse bom. Porque ali desenvolve-se um evento que Jesus trabalha para a posteridade, para os ensinamentos. Aquelas pessoas que estavam à volta dele ali, que estavam no momento, tinham a oportunidade do aprendizado e, ao mesmo tempo, perpetuava a ideia, aquela ideia do que Jesus quis significar, além de nos trazer as instruções, quis significar para a humanidade terrestre. Então ele fala que bom é só Deus, né? E diz que, tirando qualquer ideia de uma importância maior do que aquela que ele queria passar, né? Então, ele pega e fala que bom é só Deus, e, no entanto, passa a dar a resposta para o rapaz. Bom, se queres conquistar a vida eterna, cumpra os mandamentos. E o jovem pergunta: quais os mandamentos? E Jesus desfila 4 mandamentos para ele, 5 mandamentos. 4 mandamentos negativos e um que se encontra fora de lugar. Por quê? Fora de lugar por quê? Porque nós vamos ver que dos 10 mandamentos, os 5 primeiros são relativos ao nosso relacionamento para com Deus. Os outros 5 são relativos ao nosso relacionamento com o nosso semelhante. A gente gosta de fazer até uma figurinha que nos lembra muito bem que na Semana Santa a gente vê aqueles filmes, ouvimos, né? Não sei se ainda tem passado, e que vinha Moisés descendo do Monte Sinai com duas pedras, nas mãos, uma de cada lado, né? E logicamente ali, 5 de um lado das relativas à nossa com Deus, nosso relacionamento com Deus, e as outras o relacionamento para com semelhantes. Então, os primeiros 5 são relativos à nossa relação, ao nosso contato com Deus. E as 5 subsequentes, do 5º ao 10º, daquelas que seriam com os nossos semelhantes. E Jesus, quando fala para ele quais os mandamentos, porque ele era um judeu que depois, no decorrer da narrativa dos evangelistas, a gente descobre que alguém descobre primeiro que ele é jovem e depois descobre-se que ele é rico. E essa visão para Jesus era muito fácil, porque seria para nós, que nós vemos pela vestimenta da pessoa. Você sabe, naquela época definiria se era romano, se era judeu, se era um sacerdote, se era um levita, o que ele era, pela vestimenta, muito característica. E logicamente que a vestimenta do jovem era uma vestimenta exuberante. Mas a gente sabe que para Jesus não precisaria ele ver externamente ou visualmente ou pelas roupas, porque ele conhecia profundamente aquele jovem, como ele conhece profundamente a cada um de nós que nos encontramos, sejamos encarnados e os desencarnados que aqui se encontram conosco. E então Jesus amava, demonstra um carinho muito grande por aquele jovem. E ele fala para ele que cumpra. E ele pergunta quais? Aí ele fala: não matar, não adulterar, não furtar e não dizer falso testemunho. E coloca um quinto, né? Que é amar, que o amor ao Pai, né? O amor ao Pai.
E, e ele, o jovem olha e diz, olha, mas eu desde a minha infância tenho cumprido esses mandamentos. O que me falta ainda? E aí Jesus fala, se queres a vida eterna, vá, venda os teus bens e distribua os valores com os pobres. Aí terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aí fala o evangelho que o jovem ficou muito entristecido e retira-se. E nós vemos que nos evangelhos, nos 3 sinóticos, não há mais qualquer informação com relação a esse jovem. E porque ele era, e aí dizem os estudiosos, porque ele era muito rico. Interessante é que ele, Jesus foi diretamente, não tratou dos relacionamentos para com Deus, mas com o próximo, com o semelhante. E aí está para nós uma grande dica, não é? Do cuidado que nós devemos ter com nossos semelhantes. E o quanto nós efetivamente estamos fazendo uso do conhecimento que temos, das reflexões que temos tirado destes conhecimentos e a aplicabilidade, a concretização desses ensinamentos. E se cada um de nós aqui pensarmos e avaliarmos, nós vamos ver que nós temos aí, devemos nesses aspectos. E ele cita quatro desses, né? Ele fala de não adulterar. E esse não adulterar, para os judeus, em princípio, o adulterar é com a lei. É a aliança que os judeus fizeram com Deus. Ele seria o Deus daquele povo judeus, os protegeria. Em contrapartida, eles seguiriam aquelas leis estatuídas, né? Lá, as 10 leis, o decálogo, e não teriam outros deuses. E é muito interessante que o título do Kardec já fala, seguir a Deus e a Mamon. O Kardec coloca ou não, porque Mamon significa riquezas. Tudo aquilo que signifique, que venha com riqueza. Então, nós normalmente endeusamos alguns aspectos, algumas coisas, algumas posses, algumas detenções que temos no orbe terrestre. Alguns de nós endeusamos o poder, endeusamos o dinheiro, né? Temos aí um egoísmo e a vaidade exacerbada naquilo que fazemos parte, aquilo que chega às nossas mãos, que participamos. E quando nós fazemos isso, nós estamos seguindo a Mamon em detrimento de Deus. E aí é o adulterar. O adulterar significa o afastar-se, o cuidarmos, o enamorarmos-nos, cultuarmos qualquer Deus, né, qualquer bem, qualquer benesse material, né, que não seja Deus. Então, quando ele fala nesse aspecto, é isso. E a gente, se for pensar nisso, muitas vezes nós estamos determinando importância, cuidado e tempo demasiado para certas coisas que não nos trazem efetivamente o elemento que nos conduza à situação dessa vida eterna. E depois ele bota, né, de não furtar. O não furtar, para nós hoje, efetivamente, nós transcrevendo lá os 2000 e tantos anos para hoje, significa de nós roubarmos o tempo nosso, a oportunidade nossa, não só de tomar o bem alheio, mas de furtarmos as oportunidades, né? De furtarmos o tempo que nós temos buscando aquilo que efetivamente tem valor, não deixando de lado as nossas obrigações e as nossas obrigações, os nossos cuidados, aquilo que está sobre os nossos cuidados, sobre as nossas obrigações. Porque aí ele fala, então, não nesse aspecto, né? E nós, às vezes, não furtamos só de nós furtamos dos nossos semelhantes, dos nossos companheiros, né? Muitas oportunidades
muitas ocasiões de auxiliá-los, de ampará-los, de sermos elemento que venhamos a conviver, servindo, ajudando, auxiliando. Não só no aspecto material, porque às vezes a gente pensa que dar uma cesta básica, né, ou a gente contribuir financeiramente, nós, está aqui, eu fiz e encerra por aqui. Porque muitas vezes um olhar, uma conversa, um abraço, parar para escutar, para ouvirmos o companheiro, porque hoje é muito difícil. Nós temos na nossa casa o atendimento fraterno, que no Lobato funciona nas quartas-feiras à noite. E então as pessoas, elas lamentam, reclamam, porque hoje em dia ninguém tem mais tempo para falar com ninguém, muito menos para falar dos seus problemas, das nossas dificuldades. Não tem condições. Então a pessoa não encontra tempo e se ela ameaça, fala, tu não sabe da minha vida. Você não sabe dos meus problemas. É a dica, é a letra para que ele comece, né, a colocar as dificuldades, os problemas que ele tem. Mesmo com os familiares não temos mais tempo. Além da vida louca, vida atribulada, de problemas, de distância, o trânsito que inviabiliza, né, tira o nosso tempo. Ainda nós temos a televisão, nós temos o WhatsApp, nós temos aí o Facebook, nós temos mil coisas. E hoje a família não conversa mais, nem dos laços de sangue hoje. Nós não temos mais condições, não temos mais oportunidade. Dificilmente senta-se uma família para fazer a refeição no almoço, numa janta. Então, muito menos para conversar. Então, nós temos visto aí de pessoas com problema de depressão muito sério, o suicídio, e que não conversavam, não tinha abertura para falar da sua vida, das suas preocupações, das suas dores, das suas necessidades. E quando a pessoa tem coragem de chegar a você, nós fechamos, colocamos o muro. Então, nós estamos nos furtando de muitas ocasiões. E falar aqui, ele fala, o cuidado deles era de não falar, né, de não maldizer do semelhante, e é justamente dos semelhantes. E a gente tem isso. A gente olha os nossos companheiros, os nossos amigos, e nós não aprendemos a olhar positivamente. Nós não olhamos, não atentamos para as coisas boas, para as coisas bonitas, para as coisas positivas de que elas são dotadas, que são possuidoras. A gente sempre vê pelo aspecto negativo. A gente começa seja que for, a gente não precisa nem elencar aqui, porque cada um de nós sabemos. A gente sempre elenca essas negativamente. Nós não aprendemos a olhar, por isso que Jesus fala dos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque com nós nem temos ouvido, porque nós não nos habituamos, não temos tempo, não queremos ouvir, silenciar, e nem sabemos ver, nem sabemos enxergar. Então nós temos essa problemática. E aí, na última, ele fala que do amor a pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, que tem para nós um significado muito especial. Em primeiro momento, se a gente não ama o nosso pai e a nossa mãe que nos deu a vida, que nos deu toda a oportunidade, como é que nós vamos amar quem nós não conhecemos ou quem não faz parte do nosso círculo de sangue, dos nossos companheiros? Não é? Então fica muito difícil. Então, e a gente não tem feito. Hoje, de novo, voltando à atualidade, né, é muito difícil de um filho, depois que casa ou que se afasta, manter aquele carinho, aquele cuidado com o pai. Mas tem um outro aspecto que a gente não recorda também. Nós temos muitos pais e muitas mães nas nossas vidas. São pessoas que passam conosco determinada fase da nossa existência. Compartilham conosco determinado tempo. E que nos auxiliaram, que nos ampararam, que nos amparam, que nos deram força, que nos direcionaram e funcionam para nós como pais ou como mães. Nós não temos a gratidão, nós não temos exercitado, temos dificuldade em exercitar de agradecer, ou de muito obrigado, ou de reconhecer o benefício de pessoas, de que somos agraciados por companheiros. Nós nos lembramos muito facilmente de alguma coisa em que ele não nos agradou, que não nos fez,
mas nós não enxergamos tudo. A pessoa pode fazer tudo para nós a vida inteira. O dia que ela não faz uma coisinha para nós, aquela pessoa não tem mais valor, aquela pessoa não serve mais. Então, nós temos essa dificuldade muito grande. E a gratidão é uma das virtudes que mais nos achegam a Deus. E nós vamos ver que o nosso amigo, que o Kardec coloca dentro desse tema, desse capítulo, a passagem do Zaqueu. E o Zaqueu é também um homem rico. E aí, nessa passagem, nessa narrativa, os evangelistas já fazem a abordagem, já adjetivam, já trazem a condição dele, que ele era um homem rico, né? E que ele era publicano, ele era chefe dos publicanos. E que ele, sabendo que Jesus haveria de adentrar a cidade de Jericó e que estava em Jericó, e logicamente um lugarzinho muito pequeno, essas localidades eram muito pequeninas. E ele sabia, a rua principal, saberia por onde ele haveria de passar. E diz de novo, narra de novo o evangelista, e não vem por acaso, que ele era de pequena estatura. E aí, por ser de pequena estatura, ele vai à frente, passa pela multidão. E à frente da multidão, ele vê um sicômoro, e ele sobe nesse sicômoro e espera, até que por aí passe Jesus. E Jesus, passando, né, olha para cima e diz: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu devo cear em tua casa. Zaqueu desce, se dirigem para casa, e as pessoas começam a falar: mas quem é esse profeta? Quem é esse? Não conhece? Quem é esse? Quem é essa pessoa? Quem é esse na casa de quem ele está prestes a entrar? E aí o Zaqueu fala de pronto que daria metade dos seus bens, e se tivesse defraudado alguém, ele pagaria como mandava a lei judaica, 4 vezes mais. E Jesus fala: hoje a salvação entrou nessa casa, porque o Filho do Homem veio salvar, né? Veio buscar quem se encontrava perdido, né? E aí nós vamos ver que, ao contrário, há um paralelo entre esses dois ricos. O Zaqueu aí ele não era rico, diz o evangelho que ele era muito rico, porque para o judeu é interessante. Para o judeu, o rico era aquele que tinha o necessário, que tinha a alimentação, que tinha uma roupa, eram poucas roupas que você tinha naquele tempo, e tinha a sua capa. Então, e tinha o teto, era uma pessoa rica. E ele fala muito rico, né? E fala, e outra coisa, o publicano era considerado um homem de má vida. E ele era chefe dos publicanos. Então é multiplicado, é potencializado os adjetivos aí nós vemos dele. Então são cores fortes, tintas fortes. E aí o evangelho fala que ele era de pequena estatura. Trabalha para nós já a ideia de humildade. Essa estatura que ele fala é o que ele tinha de entendimento, que ele era pequeno, que ele carecia. E ele passa a multidão. A multidão, logicamente, que para nós aqui dentro do Evangelho, segundo o William Barclay, o EAD, nós vemos Torres Pastorino, mesmo o Kardec e os espíritos que comentam aí, tratam. A multidão ali simboliza as dificuldades, os problemas que cada um de nós tem. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Cada um de nós que nos encontramos, temos as nossas dores, temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas. E isto faz parte do programa. Nós vemos aqui para aprender, ainda tomados por muitas vicissitudes, tendo errado muito aí nas outras encarnações, pedimos a oportunidade de aqui retornar e trabalhar, e ainda uma vez refazermos o nosso caminho, com parentes, com amigos, com companheiros. Nada é por acaso. Aonde quer que nós estejamos, nós estamos encontrando companheiros de outras paragens, de outros tempos, com os quais nós temos que refazer o nosso relacionamento.
nós temos que refazer, sejam aqueles que estão contados entre os laços de sangue, seja o nosso patrão, o nosso empregado, o nosso amigo, o companheiro de casa espírita, porque até a casa nós reunimos por afinidade, por afinidade e por necessidade. Nós aqui estudamos, nós aprendemos, nós vamos refletindo, nós trabalhamos juntos, né? Então, mesmo dentro da casa, nós temos dificuldades, mas nós temos aprendendo a conviver, a respeitar, a perdoar, a ver os aspectos positivos, aquilo que a pessoa tem de bom. Aliás, nesse aspecto, nós fazemos parte da USE. Aí, então, volta e meia, nós estamos em Brasília, estamos em São Paulo, e a unificação é uma grande escola para nós, porque nós aprendemos a absorver, a trazer todos aqueles companheiros que venham ajudar, que venham a servir. E nós sempre olhamos no que ela pode ser útil, no que ela pode nos auxiliar. E aí a gente vai trabalhando com alguns companheiros, e esse companheiro assim, não, nós não estamos trazendo ele aqui por um problema dele. Nós estamos trazendo aqui por aquilo que ele pode nos ajudar, daquilo que ele pode nos servir. Porque se nós fôssemos escolher aquelas pessoas perfeitas, primeiro que não estaria no planeta. Então, nós vamos sempre ter pessoas com dificuldades. Jesus veio para o orbe um espírito puro, um espírito Cristo, era um Cristo, e nós vamos ver que em cada um dos apóstolos, nós vamos estudar, tem características negativas, tem dificuldades. De tal forma que um traiu, o outro queria ver para crer, todos abandonaram, menos João, João que é o evangelista. Até porque tinha 16 anos, talvez nem tivesse, não tivesse até nem noção do que significava aquilo, mas tinha um amor muito grande. Então Jesus mesmo, e lá no Evangelho, segundo o livro, fala que Jesus se reuniu com esses elementos para mostrar para nós. Porque aí tem pessoa que fala assim, não, mas eu não vou trabalhar, não me proponho, porque eu tenho sou imperfeito, eu tenho muitas dificuldades. Não, sempre é tempo, sempre é tempo e é hora de nós buscarmos o trabalho, de buscarmos o serviço. Se fosse perfeito, não estaríamos aqui. Então, é lógico que nós temos um programa pessoal, que é a da melhoria, que é a da transformação. E o trabalho nos situa dentro dessa possibilidade de crescimento, de trabalho, nos situa junto a benfeitores espirituais que estão ali nos amparando, nos intuindo, para que a gente siga o melhor caminho. Então, nós temos esse aspecto. E o Zaqueu passou por meio dessas dificuldades, dessa multidão. E interessante também que o sicômoro ele é considerado uma figueira brava. Então dizem os estudiosos, nós temos pegados, que era uma planta que tinha muitos espinhos. Ela não era muito alta, mas tinha muitos espinhos. E o Zaqueu, no Evangelho, subiu esse sicômoro e ele se manteve ali. E para subir já deve ter se machucado. E ele se manteve ali em cima. A vontade dele de ver Jesus era maior do que o incômodo, o desconforto e a dor que ele tinha se mantendo em cima daquele sicômoro. Diga-se de passagem, o subir dentro do Evangelho, são vários os montes, são várias as ocasiões que nós vamos ver profetas subindo e conclamando ao povo que subisse. Subir significa nós sairmos do material, nós sairmos do horizontal para o vertical. São as aspirações superiores, são os desejos elevados, são aqueles pensamentos, são aqueles projetos superiores que cada um de nós temos. Então, o Zaqueu sobe. Tanto é que Jesus fala, o evangelista fala, que Jesus olha para cima, porque ele estava entre os homens amparando e auxiliando, e de repente ele vê no patamar, em termos de sintonia, de visibilidade, né, o Zaqueu. E ele fala, Zaqueu, desça daí, porque não adianta nada nós termos a boa vontade, nós temos o desejo de aprender, de ser melhor,
de servir, de estudarmos, se efetivamente nós não concretizarmos, não colocarmos em aplicação esse conhecimento. Então, significava assim: ô Zaqueu, você me viu, é isso que você quer? Então volta, vem agora e vamos trabalhar no mundo. Porque o cear no Evangelho é sempre esse trabalho. Jesus falava que a comida dele era fazer a vontade do Pai que estava no céu. Então, você vê sempre, até hoje continua assim, as grandes festas, os grandes eventos religiosos, era sempre a família reunida numa mesa, né, ceando. Então, ele desce que eu preciso cear na tua casa. Eu preciso do teu amparo. Eu preciso que você ampare. Eu preciso do teu trabalho. E o Zaqueu tranquilamente compreende isso efetivamente, porque ele chega e fala: estou dando metade dos meus bens. E parece-nos, temos informações que ele não era de prejudicar muitas pessoas, não. Ele não teria que pagar alguma coisa em quádruplo. E aí mostra para nós Jesus buscando, Jesus convidando. O jovem não aceitou. Vira as costas à vontade dele de servir, à vontade de reconquistar esse reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele fala no início e depois ele fala, se quer, Jesus, ele fala reino dos céus. Depois Jesus fala assim: se queres a vida eterna, né? Ele fala do tesouro no céu e da vida eterna. Vai e vende os teus bens. Porque na vida eterna, o reino dos céus, né, e quando fala, e nós vemos as várias denominações, significa um estado de alma, um estado de espírito que todos nós chegaremos. Significa a pureza que o nosso espírito está aí destinado a ter, de felicidade, não é? De pureza. Então, todos nós chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. E o jovem entrevia isso. E ele queria acelerar a chegada nesse estado. Mas Jesus faz com que ele se recorde, tenta mostrar a ele, nesse aspecto da relação com o semelhante, que ele não amava efetivamente o semelhante. Ele não estava plugado, ligado com o mundo, com o semelhante. A riqueza que ele possuía, as terras, não produziam, não serviam em produção de alimento, talvez o trabalho a quantos poderiam ser. As joias, as riquezas, o ouro, a prata, estava guardado. Então, a ideia é de que essa riqueza e esse dinheiro de que Deus provém a cada um de nós, quando temos essa missão, é de trazer o progresso, é de trazer recursos para que as outras pessoas possam progredir, possam desenvolver-se. Então, tudo não é por acaso que foi cair aquela riqueza na mão daquele jovem, mas ele amava mais, era mais apegado à riqueza do que era o desejo de ficar com a riqueza, era maior do que o desejo de achegar-se a Deus. E demonstra que ele estava muito ligado àqueles bens, de forma que ele se retira. Em contrapartida, nós vamos ver que o Zaqueu, embora muito rico, e embora o publicano era chamado de homem de uma vida, e ele era chefe, ele desejava ardentemente as riquezas da alma, as riquezas do coração. E ele era uma pessoa importante. E ele vai entre o povo e ele corre e ele sobe. Não estava preocupado com o que os outros iam pensar dele. Já aí o comportamento, a atitude dele já demonstra para nós este esforço. Ele é uma pessoa rica, renomada, conceituada. Ele vai e ele está lá e Jesus o vê. E ele efetivamente, tem algumas passagens que fala que ele que era rico materialmente, passa a ser menos rico ou perde uma grande parte da sua riqueza, mas ele enriquece-se espiritualmente, intimamente. Ele encontra aconchego, ele encontra amparo nos braços de Jesus. Então, são duas oportunidades, são duas ocasiões, são dois encontros. Um
aproveitou, o outro não. Da mesma forma, encaminhando-nos para o final, que a gente, né, acaba, é, a nossa vida é assim. A nossa vida é feita de encontros com Jesus. E todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos a vida eterna. Todos nós queremos o reino dos céus. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que nós estamos dispostos ao sacrifício para a conquista deste reino, desta felicidade, desta realização? E Jesus não nos pede muito. Ele não nos pede tudo, ele nos pede o esforço. E aí, não importa se aqueles de nós sejamos taxados como homens de uma vida, ali o publicano, que sejamos ricos, não. Interessa para ele aquilo que nós efetivamente desejamos, aquilo que nós buscamos. E em dias como o de hoje, e em dias da nossa leitura, das nossas preces, nós, apesar da multidão, apesar do sicômoro ser espinhoso, nós nos elevamos. E esse sicômoro também representando as nossas dificuldades, as nossas dores, a nossa solidão. E encontrando Jesus, será que nós temos descido para cear com eles? Será que o nosso relacionamento com o nosso semelhante, que é o primeiro, nem está cogitando ainda do nosso relacionamento com Deus, mas com o nosso semelhante? Será que nós estamos vendo, nós estamos enxergando? Será que nós estamos sendo úteis? Estamos buscando oportunidade de servir, de auxiliar, independente de dinheiro, de inteligência, de sabedoria ou de conhecimento, mas de coração, fazendo aquilo que esteja ao nosso alcance? Jesus não nos pede muito. Ele pede somente aquilo que nós possamos dar. Então, a nossa reflexão na noite de hoje era essa. Então, nós agradecemos a Jesus, nós agradecemos aos benfeitores espirituais por oportunidades como essa, que nos permitem refletir. Nem sempre uma reflexão agradável, porque ela nos desnuda, elas nos mostram realmente a nossa situação e aquilo que nós precisamos. Mas não nos esqueçamos de que Jesus está sempre conosco. Os bons espíritos estão conosco, nosso anjo guardião, os espíritos da casa, nos intuindo, nos auxiliando, para que nós venhamos também a buscar essa estrada, mesmo com as dificuldades, mesmo com os espinhos, buscarmos em Jesus e descendo de novo ao orbe, possamos partilhar desse entendimento e dessa compreensão. Que a paz e a bênção de Jesus nos ampare a todos. Muito obrigado.